Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a um boletim Coppola sobre a pior aglomeração dessa pandemia, que foi minimizada ou até ignorada pela grande imprensa. Nesse vídeo eu vou falar sobre a greve sindical que colocou em risco a saúde de 2 milhões de trabalhadores no transporte público aqui em São Paulo. Eu também vou falar da motociata do presidente Bolsonaro no Rio de Janeiro e de como a Rede Globo noticiou e criticou esses fatos de forma muito diferente. A gente também vai falar da manifestação de rua convocada pela esquerda, que resolveu abandonar o Fique em Casa, contradizendo meses de narrativa. Mas antes, se você deseja conscientizar suas redes sobre o viés do jornalismo da Globo e se você quer me ajudar a denunciar a pior aglomeração dessa pandemia, por favor, compartilhe esse vídeo. Compartilhe no YouTube, no Facebook, no Instagram e, se possível, envie o link do vídeo nos seus grupos de WhatsApp e Telegram. Semana passada, a maior cidade do país quase parou por causa de uma greve promovida pelo Sindicato dos Metroviários. Eu tenho várias críticas a essa paralisação, mas elas são todas endereçadas ao sindicato e não aos seus associados, os 7 mil funcionários do metrô, que não são unânimes no seu apoio a esse tipo de greve. Se você não é aqui de São Paulo, é provável que você nem tenha ouvido falar desse escândalo que, ao longo da semana, foi sendo varrido para debaixo do tapete pelo jornalismo militante. Só para vocês terem uma ideia, mais de 2 milhões de passageiros foram impactados. E essa paralisação surpresa gerou imensas aglomerações, expondo uma multidão de trabalhadores e as suas famílias a um enorme risco de saúde. Para quem não sabe, São Paulo registra atualmente média móvel superior a 500 mortes por dia de pacientes com Covid-19 e, proporcionalmente, a mortalidade aqui no estado é até 11% maior do que a média nacional. E para piorar esse quadro, embora São Paulo tenha fechado 2020 no azul, com mais de 7 bilhões de reais de superávit, até o início do mês passado, segundo o Jornal Nacional, mais de 500 pessoas já haviam falecido à espera de um leito de UTI, nesse que é o estado mais rico da federação. Foi nesse contexto que, numa demonstração inequívoca de falta de empatia, o Sindicato dos Metroviários resolveu paralisar parcialmente as atividades do metrô. Numa decisão furtiva, tomada na calada da noite de terça-feira, os sindicalistas optaram por cruzar os braços já a partir das 0 hora de quarta-feira, ou seja, não houve tempo hábil para comunicar às milhões de pessoas que utilizam os trens do metrô de madrugada e de manhã. E vamos lembrar que, além de passageiros comuns, o metrô também é meio de transporte para os profissionais de atividades essenciais. Então, imaginem enfermeiros, médicos, policiais, bombeiros sem conseguirem chegar a tempo no serviço. Para ilustrar a real dimensão dessa decisão egoísta do sindicato, vejam o desespero dessa mãe. Foi um sufoco para quem precisava do transporte. A Vitória tinha que levar a filha Emanuele, de 5 anos, para o hospital. A menina estava respirando com a ajuda de oxigênio. É um exame que ela ia fazer, já estava quase 1 ano agendado. E surgiu a vaga, só que daí tem que fazer a consulta para poder internar ela para fazer o exame. Depois que o problema foi mostrado no Bom Dia São Paulo, a prefeitura mandou uma van para buscar a menina. A Emanuele só tinha mais 1 hora de oxigênio. Graças a Deus, essa situação específica foi contornada. Mas num universo aí de 2 milhões de cidadãos atingidos pela greve, imaginem quantas pessoas foram prejudicadas de forma irreversível. E quantas pessoas a mais podem ter sido infectadas pelo novo coronavírus e as suas variantes mais perigosas só por causa dessas aglomerações em ambiente fechado, criadas de forma irresponsável pelo sindicato. E isso soa ainda mais cruel quando a gente leva em conta que a categoria dos metroviários passou na frente na fila da vacinação. Ou seja, o sindicato reconhece os perigos da transmissão da doença no transporte público lotado. Você entendeu por que eu pedi a sua ajuda para divulgar esses fatos e compartilhar esse vídeo? Mas enfim, vamos ouvir esse trabalhador que foi entrevistado nas primeiras horas da greve. Na madrugada, quem ia ou voltava do trabalho se deparou com os portões fechados. Nós que trabalhamos no horário da madrugada, a gente chega em casa 4, 6 horas da tarde para dormir, acordar, para cedo, para trabalhar e chega aqui surpreendido, sem nada. Esse depoimento escancara as reais intenções do sindicato, que convocou uma assembleia virtual noturna para realizar uma greve já a partir da meia-noite. Vejam aqui no detalhe a data e a hora da notícia. O fato só foi noticiado pelo G1 às 21 horas e 51 minutos.
e apenas 2 horas depois a paralisação entrou em vigor. Vocês acham que deu tempo de avisar algum trabalhador que usa o transporte público? É óbvio que não. É impossível alertar milhões e milhões de passageiros num prazo tão curto. Por isso não é nenhum exagero supor que o sindicato promoveu esse caos logístico, esse caos sanitário de propósito e fez isso para pressionar o governo do estado a aumentar a remuneração da categoria em plena pandemia. Essa tela aqui mostra os detalhes da negociação, incluindo a contraproposta do metrô. Mas sem entrar muito em detalhes, eu quero chamar a atenção de vocês para 2 pontos. Primeiro, a reivindicação de um reajuste salarial de quase 10%. E segundo, a antecipação do PPR, uma sigla que significa Programa de Participação nos Resultados, ou seja, um benefício pago ao funcionário por metas alcançadas. Mas reparem que isso é diferente do famoso PPL, o Programa de Participação nos Lucros, porque atualmente lucro é um conceito alheio à realidade financeira do metrô de São Paulo. Segundo a Secretaria Estadual, o metrô paulista teve prejuízo de 1 bilhão e 700 milhões de reais em 2020 e já fechou o primeiro trimestre desse ano no vermelho. Então, analisando aí o contexto, a impressão que fica é de que para o Sindicato dos Metroviários o reajuste salarial é mais importante do que a saúde dos usuários do metrô. E isso que até agora a gente só falou da parte imoral dessa greve covarde. Vamos à parte ilegal. A Regiane tinha esperança de que o metrô já tivesse voltado a funcionar, mas encontrou a estação Tiradentes da linha 1 azul assim, fechada. Sobrou indignação dos passageiros. Fechado! Tudo fechado! E sem avisar nada, pega de surpresa! E sem humilhante, dá pouca vergonha! Bem difícil discordar dessa senhora. E a situação é ainda mais grave, porque, como eu disse, a greve extrapolou os limites da imoralidade para aterrissar no campo da ilegalidade. Isso porque uma liminar da Justiça do Trabalho havia determinado a manutenção de, no mínimo, 80% dos funcionários nos horários de pico e pelo menos 60% nos demais horários. E como vocês viram aí nos diversos trechos dessa reportagem, havia várias estações do metrô fechadas. Teve linha que ficou fora de operação o dia todo. Ou seja, além de entrar em greve por aumento de salário em plena pandemia e causar aglomerações gigantescas, arriscando a saúde de milhões de pessoas, o sindicato ainda fez essa paralisação fora dos parâmetros estipulados pela Justiça do Trabalho, descumprindo decisão judicial. Por isso que eu classifiquei essa greve como um escândalo. Com 2 milhões de passageiros afetados no estado em que mais morre gente com Covid-19, essa foi sim a pior aglomeração da pandemia. E o mais triste, ela ocorreu contra a vontade dos aglomerados. Pessoal, o noticiário da grande mídia dedica horas e horas de reportagem sobre festas clandestinas. Eu já vi até o Dia das Mães ser vilanizado e ser atacado como se fosse um evento nacional de transmissão do coronavírus. Mas isso aqui que a gente acabou de ver, isso é infinitamente mais grave. São centenas de milhares de pessoas forçadas a se aglomerarem pela ação deliberada de um sindicato. E era de se esperar que a imprensa do Fique em Casa fosse minimamente coerente, que reprovasse a greve, que criticasse a negligência das lideranças sindicais. Mas vejam como o jornalista da Rede Globo se comporta na hora de emitir um juízo de valor. Até faltaram palavras para descrever o que o trabalhador sentiu hoje. Nem vou falar nada, é um absurdo. Cada lado tem seus argumentos, mas sobra sempre para o passageiro, né? Tá aí um caso patente de simulação de imparcialidade. A reportagem exibe uma aglomeração sem precedentes na pandemia e comprova que o sindicato descumpriu a liminar do TRT. Mas o que diz o jornalista? Cada lado tem os seus argumentos. Como assim o Sindicato dos Metroviários expôs a população a risco de forma ilegal por causa de aumento de remuneração numa situação de crise econômica? Não existe argumento que justifique isso. Mas, pela sua relação histórica com a esquerda, a imprensa partidarizada sempre alivia as críticas aos abusos das lideranças sindicais. Ainda mais agora que os sindicatos ligados ao lulopetismo, assim como o jornalismo militante, fazem oposição sistemática ao governo federal e ao presidente da República naquela lógica do quanto pior, melhor. Por isso que nós vimos as manifestações violentas da esquerda serem noticiadas ao grande público como atos democráticos. E por isso que a imprensa minimiza os riscos à saúde pública quando as aglomerações são convocadas pela esquerda, especialmente se os atos forem contra o presidente. Tá na cara. Aliás, vocês notaram a ampla cobertura
sobre as manifestações pelo impeachment, agora dia 29 de maio, esses protestos, apoiados por artistas como Marcelo D2 e o Tico Santa Cruz, foram convocados por partidos como o PT e o PSOL, entidades estudantis como a UNE e movimentos como o Sem Terra e o Sem Teto, né? Fora as centrais sindicais como a CUT, é a turma toda. Mas reparem como nenhuma dessas manchetes aqui destaca o risco sanitário de promover aglomerações nos grandes centros urbanos no atual estágio da pandemia. Então, só para efeito de comparação, a motociata do presidente Bolsonaro no Rio de Janeiro, que reuniu uma quantidade sem precedentes de motociclistas em carreata, foi repercutida no Fantástico de 23 de maio da seguinte forma. O presidente Jair Bolsonaro provocou aglomeração hoje num passeio de moto no Rio de Janeiro com apoiadores motociclistas vindos de várias partes do país. Ele chegou de helicóptero ao Parque Olímpico na Barra da Tijuca. Bolsonaro estava sem máscara e cumprimentou quem esperava no local. Só alguns pontos sobre essa matéria. A primeira frase da reportagem, né, o equivalente à manchete da notícia, já é uma crítica ao presidente por ele ter provocado uma aglomeração. Aí, nos primeiros 30 segundos do texto, o apresentador menciona o desrespeito a normas de uso de máscara e de distanciamento social entre os participantes do evento. Os ministros e o presidente também são criticados por não usarem máscara ao discursarem no alto do carro de som. E a reportagem também dá destaque a um cartaz que pedia intervenção militar, como se essa fosse uma pauta central dos manifestantes. E, finalmente, a Globo não fez nenhuma consideração sobre a quantidade inédita de motocicletas envolvidas, né? Tem vídeos na internet que mostram as motos passando por vários e vários minutos, o que seria digno de nota, isso do ponto de vista jornalístico. Bom, essa matéria da Globo sobre a motociata, apresentada pelo jornalista Tadeu Schmidt, tem apenas 1 minuto e 40 segundos, mas ela foi seguida por outra reportagem de 2 minutos e 30 intitulada "Senadores criticam Bolsonaro por provocar aglomeração". Senadores da CPI da Covid criticaram a postura do presidente Bolsonaro nesse passeio aí com apoiadores no Rio de Janeiro. Em uma rede social, o senador Alessandro Vieira, líder do Cidadania, condenou a aglomeração e ressaltou que o presidente deveria dar o exemplo para os brasileiros. O vice-presidente da CPI, senador Randolfo Rodrigues, da Rede, lembrou que Bolsonaro estava sem máscara, que é obrigatória no Rio de Janeiro. Por que eu estou torturando vocês com esse tipo de jornalismo? Para que fique registrado, sem sombra de dúvida, como a grande imprensa e como os agentes políticos da CPI da Covid criticam apenas as manifestações de apoio ao governo e de apoio ao presidente. E a partir de agora, com a esquerda nas ruas, essa hipocrisia e esse duplo padrão vão ficar ainda mais escancarados. Onde estão as críticas ao Sindicato dos Metroviários, que promoveu a pior aglomeração da pandemia contra a vontade das multidões espremidas no transporte público? Onde estão as críticas às lideranças do PT e do PSOL, que convocaram uma manifestação de rua nacional infinitamente mais perigosa que uma motociata no Rio de Janeiro? Será que senadores como o senhor Randolfo Rodrigues já estão criticando as manifestações do dia 29, afirmando que Lula e o PT deveriam dar o exemplo e não incentivar as aglomerações? E será que a Rede Globo vai mostrar os cartazes da manifestação da esquerda, fazendo apologia ao comunismo, à anarquia, a regimes ditatoriais socialistas e até incentivando a violência contra a polícia? Vamos ver se o Fantástico vai fazer só uma matéria de 1 minuto e meio sobre essa manifestação. Vamos ver se os influenciadores da esquerda vão exigir máscara em cima do carro de som e manifestantes com distanciamento social de 1,5 metro. Bom, pessoalmente, a minha posição continua a mesma. Críticas com embasamento científico e motivadas por preocupação sanitária são legítimas, mas o que vale para o pessoal de verde e amarelo também tem que valer para a turma de vermelho. Então, se você quiser me ajudar a expor essa diferença de tratamento e o viés da imprensa na cobertura das manifestações, por favor, divulgue esse conteúdo nas suas redes. Muito obrigado por compartilharem o vídeo, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus.